Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a Palavra de Deus. Durante essa semana eu estou compartilhando com você devocionais debaixo do tema da morte para a vida. Hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amados, a obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor não nos traz condenação. Pelo contrário, nos traz o quê? Salvação. Até porque quem não crê está condenado. Nós já estávamos debaixo de condenação por causa do pecado original. Jesus Cristo veio e realizou uma obra completa para quê? Para nos tirar debaixo da condenação e nos colocar debaixo de salvação. É interessante porque se nós olharmos as verdades do Evangelho, amados, por isso que o Evangelho, o nome Evangelho significa boas notícias, boas novas. Porque o Evangelho só tem boa notícia. O Evangelho nos diz que nós saímos da morte para a vida, saímos debaixo da condenação para a salvação, saímos debaixo do governo do pecado para o governo da graça de Deus, da vida de Deus, a lei do Espírito de vida. Sabe, amados, é só boa notícia que temos por meio da obra completa, redentora, eficaz que Jesus realizou na cruz do Calvário. E nós recebemos a plenitude de tudo aquilo que ele conquistou por meio da fé, crendo que tudo que Jesus é e tudo que Jesus fez é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. E aí eu quero encorajar você a sair, se você tem vivido em alguma área aí da sua vida condenado. Muitas vezes tem pessoas que vivem condenadas por causa de erros do passado. Amados, não interessa o que você fez no passado. Teu coração crê na suficiência de Cristo Jesus, crê naquilo que Jesus fez. Amados, ele conquistou o perdão completo para nós. E aí eu vejo muitos irmãos que continuam debaixo de condenação porque erraram sendo cristãos. Já eram cristãos e cometeram um erro, um pecado que muitos consideram grave, né? A gente olha, meu Deus, eu cometi um pecado, esse pecado é muito grave. Mas, amados, Jesus na cruz do Calvário perdoou todos os nossos pecados. Passado, presente e futuro, tudo já está pago. O perdão para os nossos pecados é completo. E aí nós precisamos o quê? Receber a plenitude disso. Por quê? Porque o intuito de Deus não é que nós vivamos debaixo de condenação. Ele não enviou Jesus para condenar, mas ele enviou Jesus para nos salvar e Jesus nos salvou. Então, se você errou no passado, isso aí é para todo irmão que pisou na bola e pisou na bola feio, mesmo já sendo cristão. Eu encorajo você a receber a plenitude do perdão de Deus sobre a tua vida, para que você viva as características abundantes do que Cristo conquistou para você. Amados, quando nós permanecemos debaixo da culpa, debaixo da condenação, nós continuamos vendo as características de morte, de prejuízo, de dano, de perda, de pecado em nossa vida. Quando nós recebemos a plenitude do perdão de Deus, nós saímos debaixo da condenação e começamos a viver o quê? A viver aquilo que Deus conquistou para nós. E eu quero ler um outro versículo aí para nós concluirmos esse devocional, que está lá em Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 e 2. Olha que interessante isso, amados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, nós que estamos em Cristo não estamos mais debaixo de condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, nós estamos debaixo dessa lei. A lei do Espírito de vida, a lei que produz vida. Essa lei nos libertou do quê? Da lei, do governo, do domínio, do pecado e da morte. Se você tem visto aí
em áreas de sua vida de contínuo, por exemplo, práticas pecaminosas que você não consegue vencer, analisa aí se você não está debaixo de condenação. Muitas e muitas vezes, irmãos que lutam a vida inteira com práticas pecaminosas aí é porque não receberam a plenitude do perdão de Deus, não receberam a plenitude dessa verdade aqui. Nós fomos libertos por meio do Espírito de vida, não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Se eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte, o pecado não pode mais me dominar. O Espírito de vida, como está lá em Romanos 8:11, ele vivifica até mesmo o meu corpo que é mortal. Até o meu corpo que é mortal, que muitas vezes tem desejos que não são conforme a palavra de Deus, o Espírito de vida, que é o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele dá vida até mesmo ao meu corpo mortal, para que eu não seja escravo do pecado, porque eu fui liberto do pecado. Amados, nós precisamos receber essas verdades aí sobre nós. O que Cristo conquistou para nós. A obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo está consumada. Se você tem guerreado aí com algum tipo de pecado, eu encorajo você a receber a plenitude da salvação de Deus, a plenitude da libertação que Deus conquistou para você por meio de Cristo Jesus. Você não é mais dominado pelo pecado. Receba isso, declare isso, concorde com essa verdade e pare de ver essas características de pecado e de morte dia após dia atrás aí de você, características aí em áreas da sua vida. Receba as verdades de Deus. Sabe, amados, nós nos colocamos como colaboradores de Deus quando recebemos por completo, por meio da fé, as verdades daquilo que Jesus Cristo realizou e conquistou em nosso favor. Nós não viveremos as manifestações da vida que Cristo conquistou para nós se nós continuarmos debaixo de uma mentalidade de morte, de uma mentalidade de condenação, de uma mentalidade de culpa. Então eu encorajo você a receber a plenitude do perdão de Deus e a plenitude dessa verdade. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você não precisa mais viver debaixo do domínio do pecado. Vamos orar? Pai, muito obrigada pelas suas verdades, muito obrigada pela tua palavra que nos revela as verdades essenciais para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor conquistou para nós. Pai, nos ajuda a recebermos tudo isso. É tão grandioso, é uma dádiva tão grande, Pai, que às vezes nós ficamos pensando, mas será que tudo isso aqui é assim mesmo? É porque está escrito, é porque o Senhor conquistou, é porque isso é confirmado pelo teu Espírito, Senhor, que testemunha o nosso Espírito. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos a plenitude dessa verdade, a sairmos debaixo da condenação, do pecado, da morte. O Senhor já nos transportou da morte para a vida. Nos ajuda a vivermos a plenitude dessas verdades, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.